Uma coisa que eu acho importante citar, Isaac, é o seguinte, às vezes não fica tão claro o que é semana 7, né? A gente fala essas questões sobre quais são as semanas e tudo. O ano, ele pode ter 52 ou 53 semanas, isso vai variar com base no calendário. Mas, por exemplo, o ano de 2020 ele vai ter 53 semanas. Então, a semana 7, ela dá mais ou menos no meio de fevereiro ali. Seriam 4 ou 5 semanas em janeiro, vai depender do ano. E primeira e segunda semana de fevereiro é a 6 e a 7. Então, a gente está falando aí de meio de fevereiro, a gente está falando de um aumento já esperado de síndrome respiratória para esse período. A Covid, por mais que ela foi uma doença exponencial, epidêmica, pandêmica, né, no caso brasileiro e tudo, ela seguiu um padrão de síndrome respiratória, o que a gente não sabia se ia acontecer. Apesar da Covid ser uma doença que causa síndrome sistêmica em vários órgãos, ela é transmitida através de gotículas contaminadas e por aerossóis. Então, ela realmente segue o padrão de doenças respiratórias, foi o que aconteceu nesse ano. E o que a gente está falando aqui é para a gente se preparar, porque agora está tendo uma subida fora do normal de casos em um momento em que não deveria acontecer. Então, se a gente chegar no momento em que é esperado esse aumento com um nível já alto, vai acontecer basicamente o que está acontecendo com os Estados Unidos, que é uma terceira onda emendando na segunda, né? E a gente já está hoje com em torno de 1.000 mortes diárias, né? Ontem teve 811, mas tem esses atrasos, como a gente falou, mas a gente bateu 1.054 mortes antes mesmo do que eu falei que seria, que a gente calcula o grau de crescimento das mortes, né, o RT de mortes, e mostra que na semana do Natal e Ano Novo a gente teria em torno de 1.000 mortes, e 1.200 mortes na semana do Ano Novo. O que aconteceu? A gente já bateu 1.000 mortes uma semana antes. Então, o grau de crescimento está acelerado, né? E a gente tem uma explicação para isso, né, Isaac? Se a gente for falar um pouco dos jovens e essa mudança, né? Isso foi falado em alguma live aqui, agora eu não lembro, mas os jovens estão se infectando mais. Aconteceu isso na França. O que aconteceu na França? É um caso de que na França o verão abriu, né? As praias abriram, todos os parques abriram e tudo, e as crianças e jovens saíram, grande mobilidade, enquanto os idosos ficaram em casa. E aí essas pessoas mais jovens se infectam e não têm tantos sintomas, então elas acabam transmitindo isso muito mais, para depois essa doença converter e ser transmitida para os idosos que estavam em casa. Será que é isso que está acontecendo no Brasil também? A gente pode falar um pouco disso? É isso mesmo, é exatamente isso. Eu fiz um estudo, inclusive, que saiu no jornal O Globo, que a gente fez um estudo exclusivo para eles, porque eu tinha notado isso, que era analisar o percentual de quantas pessoas daquela determinada faixa etária estão sendo contaminadas em relação ao total de PCRs positivos de Covid. Então, a gente pegou todos os dados do CIVEP Gripe, né, de SRAG, que seria graves, e todos os dados do ESUS Notifica, que seriam leves, síndrome gripal. Síndrome gripal é aquela, sabe, sintoma, síndrome gripal básico. Inclusive, ali teriam mais jovens. Eu juntei todos os PCRs positivos dia a dia e comecei a anotar. Eu tive, por exemplo, 1.000 PCRs positivos no dia 15 de março, né? Quanto por cento foi de 0 a 4 anos? Quanto por cento foi de 5 a 15? E fui fazendo essa análise. O que acontece? Se a gente pegar os dados de 5 anos até 29 anos, tá assim, tá exponencial para cima, entendeu? Cada mês. De julho, agosto, setembro, outubro, mesmo com aquela queda que a gente foi tendo de geral do Brasil, a subida de casos, de percentual de jovens em relação ao total de positivos, muito grande. E aí, quando chega de 30 anos para frente, ela começa a cair. Ou seja, que nem tu falou, os jovens que estavam trancados, muitas aulas retornaram, a gente sabe que teve muitos locais que voltaram aulas, né? Então, um monte de crianças que estavam blindadas, que estavam suscetíveis, blindadas, a gente tirou da blindagem e colocou elas no mundo. E ao colocar essas crianças, esses jovens no mundo, eles começaram a fazer essa replicação, e tem aquilo que tu falou, né, Lucas? O que acontece? O jovem, por natureza, né, pela natureza da doença, ele tem menos sintomas, é natural. E quando uma pessoa tem menos sintomas, ela é automaticamente mais móvel, né? Por exemplo, se eu estou aqui, eu pego uma gripe, né? Aí me dá mal e mal uma dorzinha de cabeça, mal e mal um nariz entupido, eu vou sair igual, né? Eu vou, sabe, naturalmente, sim. Eu não tenho aquela... que, claro, na Covid não deveria fazer isso, mas é natural do ser humano dizer, não, eu tô bem, tô tranquilo, não tô... Agora, se eu cair de cama, se eu pegasse uma coisa, nossa, acabou comigo, eu acaba com a minha mobilidade, né? E normalmente isso é o que acontece nos idosos.
Então, o que isso vai acontecendo? A gente tem esses jovens com maior mobilidade e baixo sintoma, começa a dar aquela explosão de casos, né? Caso, e aí a pessoa sempre vem aquele argumento que é ruim, né? Que o pessoal, mas não está tendo óbitos. Olha só, os óbitos não estão subindo, é só casos, né? É aumento de testes, sabe? O pessoal às vezes tenta fugir, né? E o que acontece? A gente já tem um atraso clínico natural entre a infecção e o óbito, né? Do momento que eu me exponho ao vírus, do momento que eu eventualmente possa vir a falecer desse vírus, não é no dia seguinte, né? Não é assim, nossa, me expus ao vírus hoje, dia seguinte eu tenho óbito. Não, eu tenho um atraso clínico, às vezes até de 3 semanas, entre eu me expor, incubar, piorar, internar, lutar no hospital, né? Batalhar, porque a gente sabe que a internação ela é uma batalha, né? A pessoa fica bastante tempo internada e eventualmente vira óbito. Então tem esse atraso. Quando esse óbito acontece, tem o atraso, aí entra o atraso burocrático da notificação, né? Que é fazer o teste, fazer a certidão, botar no sistema, demorar um monte. A gente nota, a gente tem uma notificação de óbito, vai ver quando que a pessoa efetivamente faleceu. Ela faleceu faz 3 semanas, sabe? Atrás. Sim. Esse óbito aqui, né, que foi notificado hoje, o cara faleceu. Então tem esse atraso. Então, olha bem, aquele atraso da infecção até o óbito, umas 3 semanas, mais o atraso burocrático, e daí, isso eu estou falando de jovens, né? E aí, o que acontece? Depois desse aumento de jovens, é que essa doença acaba chegando nos idosos que estavam mais blindados, mas os vulneráveis, né? Nem vamos chamar idosos, vamos chamar os vulneráveis. Porque eu, por exemplo, eu sou grupo de risco, então eu estou em casa de home office. Eu sou tipo um vulnerável desses que estou blindado, né? Para a doença chegar em mim, tem que ser através desse aumento de mobilidade de um jovem que tivesse, vamos dizer, um filho meu, eu não tenho, mas tivesse um filho que tá indo para a aula, acaba me trazendo para casa, né? Aí, somando esses 3 atrasos, aí começa o óbito. Aí começa a aumentar os óbitos. E quando começa a aumentar os óbitos, que é o que o Lucas falou ali, que começou, inclusive, uma semana antes do que a gente tinha previsto, isso é um alerta, cara, se está aumentando óbitos, quer dizer que a gente já está naquele estágio, né? Naquele estágio a gente já teve o aumento de infecção, já teve o aumento de mobilidade, já teve o aumento de internações, e agora está entrando um aumento de óbitos. Então, a gente já está numa fase avançada dessa nova onda, desse novo aumento de casos, numa época totalmente fora de hora. Então, assim, os jovens estão aumentando muito, sabe, o percentual. Inclusive, depois eu tenho nas minhas redes sociais, eu vou retweetar, vou republicar isso, a matéria que saiu no Globo, e todos os estudos, eu tenho todos os dados mostrando PCR por PCR, sabe? Como que está aumentando em jovens e o quanto isso é assustador, né? Porque esses jovens, eles acabam trafegando por aí, e eles têm agora o Natal, né, e o Ano Novo. Encontro com as famílias. Eles agora vão se encontrar com as outras gerações da família, né?